Vamos lá, Mateus capítulo 9, a partir do verso 14. Mateus capítulo 9, verso 14. Quero falar sobre o poder do jejum. Mateus 9, 14. Diz assim a palavra de Deus: Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe, por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Verso 15. Jesus respondeu: Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Vou repetir. Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Que é o jejum? No hebraico, a palavra para jejum, ela aparece pela primeira vez em Levítico capítulo 16, quando trata a respeito das festas. E uma das festas é a festa do Yom Kippur, a festa do lamento, a festa do choro, o dia da expiação. O povo de Israel não podia chorar em festa, era lei. A festa era para ser celebrada. Deus não queria ninguém de bico, ninguém de tromba, ninguém fazendo beicinho. Era proibido chorar, porque as festas celebravam a liberdade, celebravam o fim da escravidão, celebravam o fim daqueles que moravam em tendas para chegar numa terra que manda leite e mel, celebravam o toque das trombetas que anunciam a volta do Senhor, celebravam o cordeiro que morreu na Páscoa. As festas eram um tempo de alegria, mas havia um dia, e esse dia era o mais especial dos dias, celebrado pelo mais especial dos homens, que entrava no mais especial dos lugares, chamado dia da expiação. Nesse dia eles podiam chorar, e a palavra é dever chorar, é humilhação. Essa palavra em hebraico é tizon, que significa jejuar, afligir-se, abster-se, sonegar. Aqui, a palavra ela vem carregada do choro pela perda, o choro pela miséria, o choro pela tragédia, o choro pela falta. O jejum é um choro, é um lamento. O jejum é quando você diz para Deus: eu desisto, não há para mim mais nenhuma saída possível. Eu já me esforcei, eu já calculei, eu já planejei, eu já juntei, eu fiz de tudo, eu vivi uma vida inteira, eu lutei a semana inteira, eu busquei refúgio na justiça dos homens, eu busquei cura na ciência dos homens, eu busquei solução na minha própria força, eu estudei e eu sou incapaz. O jejum, ele diz: eu desisto. O jejum, ele larga os betes, ele larga as armas. Quando você jejua, você está comunicando no mundo espiritual: para mim isso é impossível, por isso eu quero convidar aquele que faz impossível, eu quero convidar Deus. É isso que o jejum fala. No grego, o jejum, a palavra é nesteia. É aqui que a Bíblia aparece: como ficarão de luto enquanto o noivo está com ele. Então é dia de festa, não é dia para jejuar. O tempo da alegria é o tempo para se alegrar. Se Deus te deu alegria, celebre, cante, faça festa, coma do bom e do melhor. Os discípulos de João, o Batista, eles vão perguntar para Jesus: por que nós jejuamos e os teus discípulos não? E eles estão comparando a medida dos rituais entre uns e outros. Jesus diz para ele: como que você vai jejuar no dia de festa? Então quer dizer que tua filha vai casar, tu não vai comer nada? Não, porque eu estou em jejum. Não se jejua em dia de festa, não se jejua em tempo de alegria. O jejum vem para o tempo de aperto.
O jejum vem quando você reconhece que a sua vida tomou um caminho que você não consegue mais voltar atrás, e a ficha cai, e você diz: e agora? O jejum, ele faz parte de uma prática em que você se humilha, você se enfraquece, para que Deus cresça na sua vida. Quando você jejua, fica sem tomar o café da manhã, fica sem almoçar, fica sem jantar, vai dormir sem comer nada, acorda no dia seguinte, e quando esse ciclo, ele começa a se repetir, o teu corpo, ele precisa de energia, e tudo aquilo que você come é combustível para que o seu corpo continue de pé. Só que quando você começa a jejuar, o teu corpo começa a desfalecer. Você começa a jejuar, o teu intestino, o teu estômago começa a dar sinais de que alguma coisa está ardendo. E ele arde mesmo, eu estou com uma queimação. O corpo é inteligente, começa o quê? Te avisar, aí você tem dor de cabeça. Pastor, eu estou com uma dor de cabeça, por quê? Você não está se alimentando bem, você não está dormindo bem. Quando você não dorme bem, por exemplo, o teu corpo manda automaticamente produzir algo chamado cortisol. O que é um corticoide? É aquilo que corta a dor. Ele é inteligente, ele vai ficando o quê? Ele vai produzindo atalhos e remédios para que você não sinta dor. Mas só que quando você para de comer, você começa a desfalecer. Você começa a fraquejar. E é aí quando você começa a fraquejar, que Deus, ele pode ser Deus na sua vida. Tem muita gente que confunde jejum com aquilo que a gente chama de greve de fome. A greve de fome, gente, ela tem um sentido político. É quando você quer trazer a sua causa e ela tome uma dimensão que as pessoas digam: será que alguém não está prestando atenção no que esse moço está fazendo? No que essa moça, ele quer atrair a opinião pública em favor da sua causa. Isso é greve de fome, e a greve de fome, ela tem um sentido político, para que mais pessoas se ajuntem àquilo que você está pensando, aquilo que você está dizendo, ou aquilo que você está pedindo. Jejum não é greve de fome, jejum não é dieta. A dieta, ela perde esse sentido, e a gente hoje fala sobre pessoas que estão tratando dos seus alimentos de maneira inteligente. A dieta, ela tem fins físicos, ela tem finalidade de saúde. Tem gente fazendo a dieta do jejum intermitente. Se o jejum não é para Deus, então não é jejum, é dieta. Não, porque hoje eu não tomei o café da manhã. Mas por que você não tomou o café da manhã? Porque você acordou mais tarde? Porque você dormiu mais tarde? Porque você se atrasou? Porque você não teve vontade de tomar café da manhã? Eu, por exemplo, eu acordo de manhã e eu não tenho fome. É a fisiologia do meu organismo. Se eu tomar um copo d'água, se eu tomar um copo de café, se eu tomar um copo de leite ou de um suco, para mim é a mesma coisa. Eu só vou ter fome exatamente às 11 da manhã. E 11 da manhã, aí sim, o meu estômago está colado nas costas. Então, para mim, eu falo assim: hoje eu vou jejuar e não vou tomar o café da manhã. Então, quando eu jejuo, eu somo essa prática à oração. Jesus, ele vai dizer em Mateus capítulo 17, que existem castas demoníacas que não saem com coisa alguma. Você vai dizer: em nome de Jesus, sai. Como os discípulos fizeram e não conseguiram. O pai daquele menino, ele vai dizer para Jesus: eu trouxe o meu filho endemoniado, e teus discípulos
não conseguiram expulsar o demônio. E os discípulos depois perguntam, por que não conseguimos? Ele fala, porque esse tipo, porque essa casta, porque essa hierarquia, não sai com coisa alguma, a não ser o jejum e a oração. Então o jejum, ele tem uma capacidade de entrar no mundo espiritual e trazer respostas poderosas sobre sua vida, quando o jejum, ele funciona para Deus. O jejum não é dieta. O jejum bíblico, e eu quero aqui citar Daniel capítulo 10, verso 3, o jejum é um luto sim. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas, diga, chorando. Veja bem, 21 dias de jejum, preste atenção nisso, em que ele se humilhou. Nas versões mais antigas, elas vão citar luto. Eu passei 3 semanas de luto. Verso 3, não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as 3 semanas. Ele está dizendo que ele sonegou a ele o prazer. Então nem sempre o jejum é não comer nada. Ai pastor, estou em jejum, não vou comer nada. Esse aqui é o chamado de jejum parcial. O que ele fez? Ele tirou aquilo que ele gosta. Quer que eu traga para o dia de hoje? Ele tirou o iogurte. Essa semana nós tínhamos um pastor com a gente nas lives de 7 da manhã, louvando ao Senhor e tomando Yakult. Quem gosta de Yakult? Você gosta de Yakult? A moça ia vender de porta em porta, lembra disso? O rapaz, e falava, só pode tomar um por dia, que é muito forte. Lembra disso? Até que o pessoal falou assim, vamos fazer aqui uma passeata pedindo Yakult de 1 litro, de 2 litros. Yakult litrão. Ele tira aquilo que o corpo gosta. Ele tirou, sabe o que, gente? O chocolate. Até o nome é bonito, né? Chocolate. Ele tirou, sabe o que? O churrasco. Ele comeu, gente. Mas o que ele fez? Ele tirou o prazer. O paladar, ele é capaz de experimentar sabores. Você fala, o que é isso? Aqui tem um tempero, aqui tem algo, eu não sei o que é, mas tem um sabor. Ele tira o sabor da vida. Quando ele fala que ficou 21 dias ou 3 semanas chorando, ele está dizendo o seguinte, você já teve vontade de comer uma determinada comida que só tem num determinado período do ano? Eu falo para vocês, tem comida que só tem no Natal, tem comida que só tem na Páscoa, tem comida que só tem quando você viaja para um lugar específico. Você vai para Tocantins, tem uma comida lá que eu amo, mas só tem lá. Você quer comer uma muqueca de verdade? Só tem aonde, gente? No Espírito Santo. Você vai para Vitória, lá tem muqueca, o resto é peixada. E não adianta você dizer que não, é diferente, eu não sei o que é. Tem um pãozinho, croissant, que você come na padaria, mas é diferente do croissant que você come em Paris. Porque lá eu não sei se o leite é diferente, se a farinha é diferente, se a água é diferente, se a mão do chefe de cozinha é diferente, mas é diferente. E quem já comeu sabe o que eu estou falando. Aqui o que ele tira da vida dele? A comer morre de fome? Não. Ele tira tudo aquilo que dá prazer. Ele corta as redes sociais por 21 dias. Tem gente que ia morrer se fizesse isso. Ele não fala no WhatsApp por 21 dias. Ele entra no Facebook, no Instagram por 21 dias. Ele deixa de ver a televisão por 21 dias. Houve um ano na minha vida, eu já contei aqui na igreja, em que eu dediquei ao Senhor, eu falei assim, essa televisão está tirando muito meu tempo, e eu precisava escrever livros, eu tinha muita coisa para fazer. O que eu fiz? Eu peguei minha televisão e eu doei. Eu falei assim, quando terminar o culto, eu vou para casa. A primeira pessoa que chegar lá ganhou uma televisão, 55 polegadas, tela plana. Gente, tinha fila na porta de casa. Mas foi um ano que eu não perdi nada. E você vai deixando da tua vida aquilo que te distrai com Deus. Você quer ver uma coisa? 1 Coríntios capítulo 7, verso 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 4. A mulher, pastor, estamos falando de jejum, presta atenção, não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma,
o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Verso 5. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não vos tente por não terem domínio. A versão NVI não inclui aqui o jejum. As versões anteriores incluem jejum. Se você puder procurar outra versão, vai dizer para se dedicarem à oração e ao jejum, ou jejum e a oração. Por que que ele sonega o prazer da intimidade no casal quando ele está jejuando? Pega uma outra versão, você consegue, Maurício? Se não, não. NVI não, isso. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. Por que que ele tira? Ele não está proibindo você de ter intimidade. Você imagina, você fazendo um jejum parcial de 3 semanas, 21 dias, e você sonegar a tua esposa ou ao teu marido o prazer da intimidade. Ele não está te obrigando a fazer isso, mas ele está incluindo aqui que o jejum não é apenas alimento, ele é todo tipo de prazer, que você tem, que você diz, não, eu vou trocar esse prazer pela busca ao meu Deus. O jejum parcial, você pode praticar, e ele traz respostas impressionantes. Quando você tira uma das refeições, quando você tira alguma coisa da tua refeição, eu não fico sem feijão com arroz, não fico, mas no jejum eu não como feijão com arroz. O que você não pode é tirar aquilo que você não gosta. Ah, pastor, não gosto de salada, então eu tiro a salada e estou jejuando? Não, porque a salada não te dá prazer, é necessário, você precisa dela, mas ela não te dá prazer. Então ele fala, nem vinho, nem carne, por 21 dias vieram à minha boca. Naquele tempo, uma maneira de você não ficar, não tinha desodorante, não tinha Rexona, não tinha Avanço, né? E aí, como é que você acha que era? Como é que você acha que funcionava debaixo das axilas dos irmãos? Como é que você acha? Era a axila de Lázaro, sabe de Lázaro? Tem um Lázaro morto há 4 dias debaixo do braço? Tem. Ele fala, eu não me cobri de ervas aromáticas. Está dizendo o seguinte, gente, ele ficou 21 dias ali, que ele não tinha prazer nele mesmo. Oh, meu Deus, eu estou fedendo. É isso que ele está dizendo. Não é para você fazer isso, tá bom, irmão? Não é, o pastor ensinou que não é para tomar banho, é para tomar banho todo dia, para cortar a unha, para tirar a cera do ouvido. Meu irmão, não é isso, eu estou dizendo que ele tirou algo que naquele tempo tinha prazer. Hoje você não tem prazer, você sai do banho, você pega e você antes de botar a roupa, você bota o desodorante. Mas naquele tempo ele sonegou a ele que é o prazer. Esse é o jejum parcial. É o jejum que você diz, olha, eu vou tirar o pão. Tem gente que não vive sem pão. Eu vou tirar o leite, eu vou tirar o café na minha vida durante algum tempo. Só que o jejum, ele precisa ter um foco, não é só não comer por não comer. Eu faço jejum com algo chamado lista de impossíveis. Eu tenho ensinado à igreja, alguns irmãos que já estão comigo há mais tempo, também fazem isso. A lista de impossíveis é uma lista em que eu escrevo. Então, logo no início do ano, eu e a pastora Fabíola, às vezes no final do ano, a gente já prepara a lista do impossível. E aí você escreve sobre você. Você lembra quando Jesus orou por ele mesmo em João capítulo 17? Os primeiros 5 versículos, Lucas 17, de 1 a 5, Jesus ora por ele, pelo que ele vai enfrentar no dia seguinte, pela prisão que ele vai sofrer, pela maneira como ele vai ser julgado, pela maneira como ele vai ter que enfrentar a morte, pela maneira como ele vai ter que entregar a vida na morte. Ore por você, ore pela sua saúde, pelo seu casamento, pela sua família. Gente, como é que você quer envelhecer? Sem brincadeira, você quer envelhecer numa cama, doente? É isso que você quer? Ano passado, eu comecei o jejum falando sobre a minha saúde, quando eu ficar velho. E eu fiquei aqueles 40 dias de jejum, falando com Deus a respeito de como eu quero envelhecer, porque eu vi como meu pai morreu.
E a gente que visita um monte de gente no hospital, a gente sabe o que é ficar numa cama de hospital. Então eu oro, eu jejuo pela minha vida, pela minha saúde. Lembra de Jabes? Nós domingo passado à noite, ministramos sobre aquele homem cujo nome era desgraça, sofrimento. E como é que ele ora a Deus? Ele ora: peço que me abençoes, um homem amaldiçoado pelo pai. Peço que alargue as minhas fronteiras, um homem que não teve herança financeira. Peço que a tua mão seja sobre mim, ou seja, eu quero o favor do Senhor aqui. E peço que o mal não me toque. E diz assim: então o Senhor lhe concedeu o que pediu. É só pedir. Então, quando você faz a lista, você ora pela sua família. Não existe nenhum dia na minha vida, isso não existe, em que eu não ore pela minha família, que eu não ore pelo meu casamento, que eu não abençoe a minha esposa, que eu não abençoe meus filhos, meu genro, minha nora, meus netos, os netos que virão, os bisnetos que eu não conheço. Natan tem 2 anos, mas vai me dar bisneto, e eu já estou combinando com Deus a respeito de quem o meu bisneto vai casar. Aquele menino vai encontrar uma mulher de Deus, aquela menina vai encontrar um homem de Deus, que vai cuidar dela, que ela vai cuidar. Eu combino com Deus, eu falo sobre o meu casamento. Gente, Isaac fez isso, Abraão fez isso, Israel fez isso. Todos eles colheram daquilo que eles plantaram. Por que a gente não faz isso? Eu oro todos os dias pela minha mãe, pela salvação. Eu oro pelos meus irmãos. Eu oro pela minha sogra, pelo meu sogro. Eu não deixo ninguém escapar. Diga, minha família. Eu oro pelos meus sonhos e projetos pessoais. Eu oro. Ontem, eu vim andando aqui pela rua, e eu falando com Deus a respeito de como que eu poderia servir uma igreja, se a gente não tiver o espaço para essa igreja. Nós agora estamos lançando o início, o reinício, o restart da escola bíblica. Gente, as nossas salas, elas não comportam todos. Aí o que acontece? Quem vai lá e se inscreve antes, na Central IBBR, no app IBBR, no site, consegue a vaga. O que a gente precisa? A gente precisa expandir para que a gente possa caber todo mundo. São projetos. O Jump não cabe mais no Jump. O nosso Ministério Infantil, nós tivemos uma semana de instrução, de ajustamento, de approach, em que a gente estava combinando, e na rádio, pensa numa moça especializada, gente, ela fala com uma propriedade, ela tem conhecimentos a respeito de criança. Eu estava começando, você sabe quando é que você tira a fralda da criança? Não é quando ela pede, quero ir lá fazer sem fralda. Se uma criança já consegue subir 5 degraus de escada, sem apoio das mãos, 5, e consegue pular com os 2 pés ao mesmo tempo, já pode tirar a fralda, porque ela já controla o esfíncter dela. Quem sabia disso aqui? Levanta a mão. Pouquíssima gente sabe disso. Ela é especializada em transtornos de espectro autista. Ela vê, ela conhece. Ela conversa com a mãe, conversa com o pai. Ela detecta o tal do TOD, o transtorno opositor desafiador. O transtorno de hiperatividade. Então ela mostra para a gente, ela ensina para a gente, e ela tem uma capacidade de discernir. E ela fala: pastor, aqui na salinha de 2 a 3 anos. O que acontece quando eu boto uma criança de 1 ano? Então eu tenho espaço para 12 crianças, e mais 3 tios tomando conta. E quando todo mundo quer entrar naquela salinha, o que acontece? Isso vai estressando as crianças de 2 a 3 anos. Isso significa o quê? Que eu já chamei o arquiteto, Flávio, conversa com o doutor Mário, com o nosso engenheiro, porque precisamos de mais espaço. Isso são projetos pessoais, mas não é para mim, é para você. Então, quando a gente trata de jejum, o jejum ele tem que combinar. Por que eu estou jejuando? Tem que ter uma razão, não é jejuar por jejuar.
Eu quero jejuar para agradecer a Deus por tudo que Ele me fez. Eu quero fazer uma vigília. Existe um propósito de gratidão, existe um propósito de alegria. O jejum do Yom Kippur era um jejum de lamento pelos pecados. Eles iam pecando o ano inteiro. Aí quando chegava lá no 7º mês, eles faziam a reunião do jejum, a reunião do Yom Kippur, para dizer para Deus: nós pecamos, nós estamos nos humilhando. Trabalho, negócios, finanças, causa na justiça, dons ministeriais, vocação e unção. Todos os dias eu oro pelos pastores, pelos seminaristas, pelos líderes de células, pela diretoria, todos os dias. Eu não saio do meu tempo de oração com no mínimo 1h15 de oração. E é por isso que Deus eu encontro o favor de Deus, não tem nada em mim. Em 2 Crônicas, capítulo 20, verso de número 3, segundo livro das Crônicas, capítulo 20, verso de número 3, diz assim. Aliás, pode ir até a partir do verso 1, para que a igreja entenda o que aconteceu aqui. Depois disso, os moabitas, os amonitas, 2 países, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Olha o que vai acontecer. Então informaram a Josafá: um exército enorme, diga enorme, vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em Hazazon Tamar, isto é, em En-Gedi. Daqui a algumas semanas, nós estamos saindo para Israel. Aí a gente fica num lugar, num hotel, em Jerusalém. Aí a gente fala assim, ó, vamos para o deserto de Judá, em En-Gedi. Aí o pessoal pensa o quê? Vai demorar 2 horas, aquele ônibus confortável, né, com ar-condicionado, Wi-Fi. Gente, em 15 minutos a gente chega lá. Se tiver engarrafado, em 25 minutos a gente chega lá. Sabe o que significa? Que tem um exército enorme e está aqui na esquina. É isso que significa. Não dá tempo de você se aprontar, não há tempo de você se preparar, não há tempo de você reunir forças. Verso 3. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Não tem como me defender, ele vai me atropelar, ele está vindo correndo, é um trem-bala para cima de mim, eu estou acorrentado aqui nos trilhos, eu não tenho a chave das algemas que me prenderam, ele vai me destruir, ele vai me fazer em pedacinhos. Aí eles vão fazer o quê? Vão jejuar. Verso 17. Aí vem uma resposta no jejum. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará ao Judá, ao Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. 3 países, Jordânia, Arábia Saudita e um pedacinho do Egito, se reuniram para atacar uma cidade, a capital da cidade, para a capital de Jerusalém, e já estão na esquina. Sabe o que eles fazem? Não tenho o que fazer, então eu vou jejuar. Eu não tenho força, então eu vou atrair Deus para a minha causa, eu vou trazer Deus para o meu problema. E aí o que acontece? Para encerrar, verso 22. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Diga, o Senhor armou emboscadas. Sabe aquela pessoa que te persegue, que diz, eu vou acabar com você? Sabe aquela pessoa que diz, não tem chance? Sabe aquele médico que diz, não tem cura? Sabe aquela situação que diz assim, você não tem dinheiro?
Não dá para pagar, você vai perder. O jejum faz com que Deus pegue a sua causa e ele traga para ele como uma questão pessoal. Não, 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 não. Você não vai lutar não. Não vem para cá. Não, deixa que eu resolvo. Ele não está assim, passando pano. Ele está falando assim, não, 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 não. Agora o problema é meu. Mexeu com ele, mexeu comigo. Mexeu com ela, mexeu comigo. O jejum, ele faz com que Deus interrompa um avanço de algo que vai te machucar para te defender. O jejum, gente, ele foi buscado por Neemias quando a vida dele estava arrasada. Ele era um homem que servia a um governo que ele odiava. Ele era copeiro, ele era uma espécie de chefe de gabinete de um governo que ele odiava, mas ele tinha que trabalhar ali. Então ele recebe uma notícia muito triste: Jerusalém está destruída, os seus muros estão arrasados. Qual o sentido de muro hoje? Nenhum. Hoje, se você quiser invadir um país, não, você pega um avião e joga uma bomba. Aliás, você não precisa nem pegar mais avião. Você aperta um botão e tem um míssil intercontinental que sai daqui e vai para lá. E ataca aquele lugar, não tem mais. Mas naquele tempo, os muros eram justamente o sentido da proteção. Por que você não vai me tocar? Porque eu tenho muro. No mundo espiritual, o inferno reconhece muro de proteção. Em Jó capítulo 1, Satanás diz: o Senhor colocou um muro em volta de Jó, e eu não consigo tocar nele. Tira o muro, para ver se eu não toco nele e ele não vai te amaldiçoar. Então Neemias ora, jejua, ele vai prantear. Gente, e o jejum dele traz a restauração de uma cidade inteira. Neemias capítulo 1, a partir do verso 2. Neemias 1, verso 2. Neemias capítulo 1, verso de número 2. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Verso 3. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao grande cativeiro, estão lá na província, passaram por grande sofrimento e humilhação, o muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Verso 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Eu posso jejuar por alguém que está sofrendo? O meu jejum vai alcançar meu filho? Gente que eu amo, são meus parentes, é a minha cidade, é onde eu tenho as minhas memórias afetivas. Digo, mas foi tão bom, olha o que aconteceu. Gente, esse menino era tão bom, olha onde ele está agora. Olha a desgraça que veio sobre ele. Eu posso jejuar por quem está longe? Pode. O jejum, meu jejum aqui no Iraque, vai compreender, vai entrar, vai restaurar a vida de alguém que está lá em Jerusalém, Israel? Sim. O jejum, ele mexe as pedras no mundo espiritual. O jejum, gente, olha para mim, não é maluquice. O jejum não é coisa de louco. Eclesiastes capítulo 5, verso 3, diz, olha, não faça um voto ao Senhor que você não vai cumprir. Porque se você fizer, quando fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus e cumprem o seu voto. Aí, pastor, sai daqui com uma vontade de já sei o que eu vou fazer, eu vou jejuar. E eu vou jejuar 100 dias, gente, preste atenção. O nome disso é voto de tolo. Se você sabe que no meio da semana vão te convidar
e você vai ter que ir numa festa em que você não vai ter possibilidade de jejuar. Eu já fui em festa sem possibilidade de jejuar. Por quê? Porque havia no propósito do meu coração alcançar algo que eu não suportava mais. Então eu fiz o jejum parcial, eu só tomava líquido. Não se jejua sem água. As únicas pessoas na Bíblia que jejuaram sem água foram Esther. Esther, capítulo 5, verso 4, ela jejua sem água. Também Moisés, em Êxodo capítulo 34, e também 1 Reis capítulo 19, Elias. Todos eles jejuam sem água. Elias foi alimentado por anjo. Eu sei que ele comeu, mas ele não teve fome. Moisés estava na presença do Senhor. Esther jejuou só 3 dias, sem pão e sem água. Chamou o povo de Suzã, aquela terra que ela vivia, e falou assim: jejua comigo. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Não, jejum não é maluquice. Se você toma remédio, se você conduz máquina pesada, você imagina você desmaiar, você é piloto de avião, você está jejuando e você desmaia em voo. O que acontece com você? Você vai levar mais 150 com você para a glória. Você morre e todo mundo morre junto. Então existem situações em que a pessoa toma uma medicação e que ela tem que tomar a medicação acompanhada com comida. Então o jejum não é maluquice. Eu jejuei, eu falo o seguinte, chegava depois dos 20, 30 dias, eu falava assim: eu não vou mais pregar. Eu não tinha mais energia, eu não tinha mais força. Quando eu estava no fim do meu jejum, fui num congresso. Eu queria muito uma resposta de Deus. E eu sentei lá no final, onde está lá o Carlão e a doutora Ângela, estão lá no final. Estava sentado ali. Começou o congresso numa terça-feira. E eu falei assim para Deus. Quando tinha um monte de pregador, subia um, descia outro, subia um. Uma semana assim intensiva, de um mergulho, de uma imersão. Aí estava aquele primeiro pastor pregando, e eu ninguém, no meio do povo, no meio dos milhares de pastores. Eu falei assim para Deus no meu jejum: se o Senhor quer que eu tome essa decisão, aquele homem que está pregando agora, aquele ali, eu quero aquele ali. Ele vai me chamar lá em cima, vai pegar óleo e vai me ungir para essa tarefa. E eu falei isso, e esqueci. Esqueci mesmo. Isso era terça, quarta, quinta, sexta. No sábado de manhã, teve um mover de transferência de unção, como diz Números 24, como diz Atos capítulo 14, capítulo 13, quando os pastores vêm aqui, nós vamos ungir todo mundo. Gente, de repente, aquele pastor, dentre todos os pastores que eram pregadores, que eram ministros, que estavam ali profetizando, ensinando, que estavam ali ministrando, aquele pastor olhou para mim assim, começou a apontar para mim. E eu nem estava reparando nele. Alguém me cutucou e falou assim: está te chamando ali. Eu olhei para ele e falei assim: vem cá, gente. Pensa assim, um púlpito que era dessa idade assim, desse tamanho. Eu nem sei como é que eu fiz. Eu saí correndo, escalei aquilo ali, subi. A gente pegou aquele vidro de azeite, jogou na minha cabeça, saí todo lambuzado. Sabe, quando o pastor lambuza a cabeça da ovelha, para livrar ela de mosca, de bicho, e para dar um destino onde ela não fique presa. Naquele dia, Deus respondeu ao meu jejum. Mas isso não é algo para mim. Eu não sou alguém mais especial do que você. Isso é algo para você. E você não precisa dizer assim: eu vou experimentar um jejum prolongado. Gente, Jesus jejuou 40 dias, sim ou não, gente? Jejuou 40 dias. A Bíblia diz que ele não comeu. A Bíblia não diz em nenhum momento que ele não bebeu. A Bíblia diz só que ele não comeu por 40 dias num propósito. Ele foi levado pelo Espírito para ser tentado. Havia um propósito naquilo. Então você vai ver
uma série de jejuns, jejum de Esdras, jejum de Josafá, jejum de Neemias, jejum de Esther, jejum dos discípulos, jejum para libertar cativos. Mas o jejum não é exagero. O jejum tem um propósito, gente. Existe jejum que é inútil. Isaías capítulo 58, a partir do verso 3. Existe jejum que ele não funciona. Isaías 58, por que jejuamos, dizem, e não viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Eles estão perguntando, será que Deus não está vendo que eu estou jejuando? Você não está vendo que Deus não está recebendo meu sacrifício? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é de agrado de vocês e exploram seus empregados. Aí começa. É a pessoa que jejua, mas não jejua do pecado. Eu nasci num lar católico, e na sexta-feira santa, chamada de santa, a gente não comia carne. Eu lembro que uma sexta-feira santa, eu fui numa sanduicheria dessas de delivery, essas sanduicherias que tem por aí, eu garoto com Fabiola, jovem, e era 11 e pouco da noite. Eu perguntei, que sanduíche aí que você tem que não tem carne? Ele falou, não existe. Todo sanduíche tem carne. Nós ficamos de 11 da noite até meia-noite para virar a sexta-feira chamada santa para poder comer carne. Porque na sexta-feira santa eu aprendi que só podia comer peixe. Quer dizer, o sujeito jejua da carne, mas não jejua do pecado. É isso que ele está dizendo. Isso não serve para nada. Verso 4. Seu jejum termina em discussão, em rixa e em brigas de socos brutais. Sabe quando você sai no tapa dentro de casa? Sabe? Ninguém sabe, né? Só você. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Verso 5. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline sua cabeça como junco, se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Verso 6. Vai passando, por favor. O jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça. Deixa de ser injusto. Deixa de ser injusto com teu marido, com a tua esposa e com teu filho. Deixa de ser injusto com quem trabalha contigo. Ele está falando de coisas comuns na vida da gente. Isso aqui ele não está falando de um governo, de um poderoso. Ele está falando de mim e de você. De realidades simples do nosso dia a dia. Desatar as cordas do jugo. Pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Para de fazer maldade. Para de fazer crueldade sob a desculpa de eu estou ensinando a ele. Verso 7. Não é partilhar sua comida com o faminto? Abrigar o pobre e desamparado? Vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? É quando não é parar na esquina e dar esmola para toda pessoa que está pedindo. Não é isso que ele está falando. Quando ele fala vestir o nu, gente, tem gente que gosta de envergonhar as pessoas. Já imaginou você nu aqui? Você gostar de ficar nu aqui? Para todo mundo olhar suas cicatrizes, seus defeitos. Você gostar disso? Você fica nu é quando você expõe a pessoa. Você põe ela nu quando você, Abacuque diz, é como levantar as saias para ver as vergonhas. É quando você pega um segredo que alguém contou e compartilhou com você, e você coloca na turbina para todo mundo saber. É quando você publica na rede social algo que você não gostaria que publicasse a teu respeito. É quando você não tem misericórdia de alguém, quando você gostaria de ter misericórdia. Quando você pede para Jesus, para Deus fazer justiça em teu favor. Imagina se Deus tratasse você do jeito que você quer que você trate seus inimigos. Não ia sobrar ninguém aqui. É por isso que a lei dizia, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida. Eu, porém, vos digo, a quem te ferir, devolve com bem. Oferece outra face. Esse ciclo só acaba com amor. Então seja generoso. Verso 8. Aí sim, a sua luz romperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará à sua retaguarda.
Ele está protegido, gente? Tá. Quando é que vem a cura? Pastor, eu estou jejuando. Perdoe. Pastor, eu estou buscando. Para de fazer crueldade. Tem gente que está sofrendo por causa das decisões que você toma. O jejum não é de aparências. Para a gente encerrar, Mateus 6,16. O jejum de aparência não serve para nada. Jesus fala, quando você orar, ora em secreto. O teu Deus que vem em secreto te recompensará publicamente. Quando você for entregar a esmola, faça no secreto, a tua mão direita não pode saber que a esquerda está fazendo. O teu Deus que vê no secreto, existe recompensa no jejum. E quando você jejuar, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Verso 17, ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu pai que vem em secreto, e o seu pai que vem em secreto o recompensará. Gente, tem recompensa no jejum? Tem. Como é que você vai jejuar? Do jeito que você pode jejuar, do jeito que você consegue jejuar. Ninguém quer ver uma igreja desfalecendo. Jejuar não é passar fome. Jejuar, gente, é você viver com Deus um momento em que você dedica tudo a Ele. Chega em casa, toma um banho, em vez de ir para a televisão, pega a palavra de Deus, deixa Deus falar com você, dobra o teu joelho, se você puder dobrar o joelho. Tem gente que não consegue mais dobrar o joelho, de tão pesado que está, mas se você puder, dobra o joelho, fala com Deus. Deus, eu vou aqui sonegar do meu corpo, a minha vida, o meu prazer, algo porque eu estou buscando no Senhor, algo específico. Faça uma lista de impossíveis específicos. Vocês vão colher, não é porque o pastor está dizendo, é porque a palavra de Deus fica te incentivando e mostrando que gente que estava em becos sem saída, viraram a mesa, experimentaram milagres. Meu Deus, eu orei, eu jejuei, eu alcancei. Agora, sabe o que é o inimigo do jejum? A satisfação. Eu estou tão satisfeito com tudo, e aquilo que eu não estou satisfeito também, eu não quero nem saber, pastor. Quando você fica satisfeito demais, quando a gente experimenta vitória demais, quando a vida da gente começa a dar certo em tudo, você não quer nem mais saber de ir para o céu. Eu não. Aqui está tão bom, para que eu quero ir para o céu? Você não tem expectativa de vida eterna. Você não tem esperança de um lugar onde não tem mais sofrimento, onde é um lugar de delícias. É assim que a Bíblia mostra o céu. Um lugar onde não haverá mais necessidades. Você não vai querer comprar um iPhone novo. Você não vai querer comprar um carro novo. Você não vai querer comprar mais uma casa ou ter mais uma terra. Você não vai querer desejar mais nada, porque os teus desejos serão supridos. O jejum, gente, ele traz o céu para mim, mas eu tenho que entender que o meu jejum, eu tenho que principalmente, antes de querer jejuar o alimento, eu preciso entender que eu tenho que jejuar do pecado. Que o jejum de aparências é inútil. Não é que você não vai contar para ninguém. Gente, você vai dizer para o seu marido, para a sua esposa, ó, essa semana eu não vou almoçar, eu estou dedicando ao Senhor. Essa semana eu não vou, senão ela vai fazer um almoço e vai estragar. Ele está dizendo para você não se aproveitar desse movimento espiritual para ganhar alguma coisa. Olha lá como ele é espiritual. Olha, ele está jejuando 10, 15, 7 dias, ele não comeu, gente, não se aproveite de algo que você está fazendo para Deus. Jesus chama isso de hipocrisia, porque os hipócritas, eles querem receber recompensa dos homens, olha como é que ele profetiza, olha como é que o dom dele é especial, olha como é que ele canta, olha como é que ele dança, olha como é que ele prega, olha como é que ele ensina, olha, ele tem o dom de revelação, ele tem o dom de cura, ele tem o dom de ensino, ele tem o dom de sinais e maravilhas. Gente, não se aproveite do dom que Deus te deu para você ganhar um espaço, um lugar de adoração no meio da igreja. Satanás fez isso com Jesus, pegou ele, levou para o pináculo do templo durante o jejum, falou, está vendo, agora você pode se jogar daí, os anjos vão te segurar, você vai dar um show, você vai ser o cara. Dwight L. Moody, ele conta que depois de um sermão, ele saiu para a porta e falou assim, aquele sermão que ele botou para quebrar,
ele saiu para a porta, era um grande evangelista, se você nunca ouviu falar dele, um dos homens mais notáveis da fé cristã, suas literaturas abençoam a gente até hoje. Ele disse que ele foi para a porta da igreja, e uma irmãzinha chegou para ele e cumprimentou ele, falou assim: irmão Dwight, pastor Dwight, o sermão de hoje foi o melhor sermão que eu já ouvi na minha vida. Ele falou: é verdade, o diabo acabou de falar a mesma coisa para mim quando eu saí do púlpito. Não se aproveite do jejum para você receber recompensa dos homens. Jejue no secreto. Jejuar no secreto não significa fazer maldade no dia do aniversário de 15 anos da tua filha. Não, jejue no dia do aniversário de 15 anos da sua filha. Vocês combinaram de fazer um bolinho para a vovó no sábado. A não ser que você entre no jejum, de uma causa em que você consiga se apartar de tudo, mas não faça maluquices. Não faça doideira. Significa, não é que você vai morrer de fome, significa que você vai tirar da tua vida algo na tua vida que está te afastando ou fazendo você viver longe de Deus. Querido, você pecou, jejua. Jejua, mostra para Deus teu arrependimento. Em Jonas capítulo 3, o rei de Nínive jejuou e botou todo o povo para jejuar. Falou assim: tira o gado do pasto, eles não vão comer também. Os bebês de peito, pode falar para a mamãe, não vai ter leite. Você imaginar, tira o bebê do peito da mãe, aquele peito, o leite começa a empedrar. Você já pensou? Gente, aquele povo falou assim: nós sabemos que a desgraça vem sobre nós, mas talvez o Senhor veja o nosso arrependimento. Gente, Nínive era uma capital de um povo terrível. Quando aquele povo da Síria, capital de Nínive, invadiu uma região, era um banho de sangue. Eles chegavam para matar todo mundo, ninguém escapava. Eles não tinham pena de ninguém, eles não tinham misericórdia, não tinham empatia. Era um povo mau, inimigo de Israel. Deus diz para Jonas: vai lá e prega para Nínive. Jonas pregou o sermão mais meia boca, mais meia sola, mais mal feito, mais sem misericórdia que eu já vi na minha vida. Olha o sermão dele: ainda 40 dias Nínive será subvertida. E tem mais, hein? Eu vou sentar ali debaixo do zimbro, eu quero ver o circo pegar fogo. Gente, aquela palavra dele, misturada com o Espírito Santo de Deus, fez o povo todo se arrepender, e o rei dá um edito: não comam, ninguém vai comer. Nós vamos jejuar, nós vamos mostrar arrependimento. Olha para mim, não acabou ainda, querido. Você pode ter feito a maior besteira da tua vida. Diz para Deus que você está arrependido. Diz para Deus que você não vai voltar mais lá. Diz para Deus que você não vai se mover mais nesse negócio. Diz para Deus que você não vai mais encontrar essa pessoa. Diz para Deus que você não vai fazer mais essa falcatrua. Diz para Deus que você não vai ser mais desonesto. Diz para Deus que você não vai ser mais infiel. Diz para Deus: Deus, tem misericórdia de mim. Deus vai se mover, porque Deus é misericordioso e compassivo. Ele ama o perdão, e Ele afasta o pecado de nós, assim como o Oriente é distante do Ocidente. Ele afasta o pecado de nós. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. Hoje é o dia em que nós vamos celebrar aqui a aliança através da ordenança da ceia do Senhor. Hoje é dia da gente dizer para Deus que a gente precisa dEle. Todo mundo um dia passa pelo desespero. Todo mundo um dia passa pela perseguição. Você passa. Se você não passou é porque você é jovem demais. Você vai passar. Todo mundo um dia passa pelo dia da notícia triste. Todo mundo passa. Todo mundo um dia olha para si mesmo e fala assim: por que eu fiz essa besteira? Por que eu andei nesse caminho? Por que eu aceitei essa proposta? Por que eu negociei a minha fé? Por que eu caí na lábia desse sujeito? Por que eu fui seduzido por essa mulher? Todo mundo passa por isso. É o tempo em que você se associou
a gente que não presta. Aí você fala, e agora? E agora tem a saída para você. E a saída para você chama-se perdão. O jejum traz perdão. Você pode estar triste, querido, ou pode estar feliz. O jejum, ele vai alcançar aquilo que Deus fala que ele vai alcançar. Intimidade. Haverá dias em que o noivo será tirado, e então jejuarão. Vai ter dia que não vai ter festa, você vai jejuar. Enquanto o noivo está com vocês, enquanto a festa está acontecendo na sua vida, você não jejua não. Enquanto você está experimentando milagre, vendo Jesus andando sobre as águas, enquanto você está vendo cego de nascença ter o olho de volta, enquanto você está vendo um monte de milagres e maravilhas, pão multiplicando, você não vai jejuar. Mas haverá dias em que o noivo vai ser retirado, a festa vai acabar, vocês vão jejuar. Mas quando você jejuar, na sua cabeça, você tem que lembrar disso. Você jejua para o Pai, você jejua com propósito, você jejua porque você não tem mais força, você jejua porque você se humilha, você jejua porque você quer trazer Deus para a sua causa, você jejua porque você sabe que a sua força não vai funcionar. Amém? Feche seus olhos agora, deixa eu orar com você. Se Deus falou com você essa manhã, não vou pedir para ninguém vir aqui à frente, mas se Deus falou com você essa manhã, existe algo na sua vida, pastor, existe uma porta blindada, como uma porta de um cofre, forte, robusta, com segredos e senhas que eu não consigo abrir. Vou avisar a igreja, essa semana eu estou entrando em jejum pela sua causa. Essa é uma função pastoral e um exercício sacerdotal. E eu quero que você pense aí, qual é o seu impossível? Eu quero que, não diga assim, minha vida é impossível, não. Eu quero que você especifique e diga no seu coração, só você e Deus, existe algo que você precisa do milagre. Existe algo em você, nesse teu temperamento ruim, nesse teu comportamento ruim. Existe algo na sua casa, na sua família. Existe uma causa sua que ninguém responde. Existe uma necessidade prioritária que ninguém tem resposta. Se você tem isso, levante sua mão. Só isso, só levante sua mão. Eu tenho. Eu vou jejuar por você. Eu vou jejuar pela sua vida. Levante sua mão e diga, eu tenho. E agora diz aí para Deus o que é. Diz no seu coração assim, ó: Deus, eu tenho essa causa específica. Senhor Deus e Pai, Tua palavra tira as fendas dos nossos olhos. Tua palavra tira de nós o medo que a gente tem de enfrentar aquilo que é mais forte do que a gente. Tua palavra tira os bloqueios, tira as muralhas. Tua palavra tira de nós o medo, Senhor, de enfrentar aquilo que só o Senhor pode enfrentar. Nós hoje, e muitos aqui, vão se juntar em oração, em clamores, como nós temos feito nesses 21 dias de consagração. Muitos aqui vão se juntar em jejuns. Pai, eu quero pegar agora, tomar cada uma dessas causas, desses irmãos e irmãs, com as mãos levantadas. São segredos que só o Senhor sabe, só o Senhor, Pai, sabe. Mas nós queremos nos humilhar e te buscar como nunca fizemos. Trazer a tua mão poderosa sobre essas causas
e se bem receber notícias, como Esdras, como Neemias, como Josafá, como a igreja de Jerusalém recebeu, de que o Senhor Deus responde a um coração quebrantado e contrito. A um coração contrito, o Senhor não vai rejeitar. Nós oramos assim, em nome de Jesus de Nazaré. Você pode dizer amém comigo? Você concorda comigo que Deus vai ouvir? Você liga comigo aqui na terra, sabendo que o mundo espiritual vai ligar lá no céu. Você liga comigo? Essa semana nós vamos orar juntos. Essa semana, 7 da manhã, estaremos juntos, clamando. Não fuja disso. Não desista disso. A perseverança que cria musculatura espiritual. Amém? Vamos celebrar a ceia juntos. Vou pedir para alguém chamar, por favor, a pastora Fabiola lá embaixo. A palavra de Deus diz, olha para mim aqui agora, é importante, que 2 homens subiram ao templo para adorar a Deus. Um era fariseu, o outro era um publicano, era um criminoso, pronto. Fariseu, um religioso profissional e um criminoso. Ambos oraram e falaram assim para Deus. O fariseu: graças te dou, porque eu não sou que nem esse publicano. Sou marido de uma só mulher, não passo cheque sem fundo, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, jejuo 2 vezes por semana. Enquanto isso, o homem criminoso que estava lá, o pecador que estava lá, ele não levantava a sua cabeça, ele orava a Deus: Senhor, eu sou pecador. A palavra de Deus diz assim: o pecador saiu perdoado, o religioso não saiu perdoado. Esse momento haverá uma inversão no culto. Nós viemos aqui para entregar o melhor para Deus, sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Não vamos entregar o melhor? Na adoração, no louvor, na gratidão, nas ofertas, na atenção na palavra de Deus, é o melhor que você entregou. Mas agora o culto vai inverter, e nós vamos entregar o pior para Deus. Você vai entregar para Deus o seu pior agora, tudo que não presta em você. A Bíblia diz: cada um examine-se a si mesmo agora, a você. Não examine seu marido, não examine sua esposa, não examine seu pai, não fique examinando o outro. Você vai dizer tudo que não presta em você, você vai entregar para Deus. É o pior. O pior que eu tenho, eu confesso para Deus como publicano, porque eu saio daqui perdoado agora. Porque você quiser se esconder atrás da sua aparência, você sai daqui sem perdão. Diga para Deus aí, no seu coração, aonde você tropeçou, aonde você errou, aonde você falhou, e diga para Deus: Deus, eu estou entregando para o Senhor o meu pior, mas é para ficar aqui o pior, porque o melhor eu levo para casa. Você vai levar o perdão para casa. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Tem ceia à esquerda, à direita de vocês, à esquerda de vocês, e tem ceia lá atrás. Vamos participar da ceia. Todos são convidados, todos estão convidados. Seus filhos, seus pais e vocês. Podem sair do lugar durante o louvor. Por favor, saia do seu lugar. Temos ceia aí no fundo também ainda? Temos? Obrigado. O Jump já recebeu a ceia lá com eles. Pastor, quem pode celebrar a ceia? A ceia, ela é inclusiva. A ceia não exclui ninguém. Eu aprendi assim: só pode celebrar a ceia quem foi batizado. Só pode celebrar a ceia quem faz parte da igreja, quem é batista. Isso eu aprendi quando eu era menino. Eu fui experimentando a igreja, experimentando ser igreja, e você vai encontrando, acho que fragmentos, pedaços da verdade, e quando você vê, a gente fica
e vive num mundo, gente, em que as escolas estão pegando nossos filhos. Havia uma preocupação, vamos fazer um movimento universitário, para resgatar os universitários e trazer para Jesus. Vamos fazer células, vamos fazer um mover de evangelismo na universidade. Olha para mim, gente, isso está certo, tá? O que está errado? É a gente perder os nossos filhos antes de entrar na faculdade. Está errado. A gente só vai ensinar para eles que esse suco de uva, esse vinho, é o sangue de uma aliança, só quando eles ficaram grandes. É isso que você vai fazer. Você vai só ensinar o seu filho a respeito de Jesus no domingo, na hora da igreja. Você só vai ensinar o seu filho a respeito da fé, do arrependimento, da vida eterna, quando ele ficar grande. Querido, começa a ensinar teu filho agora. Não deixe o teu filho fora da cena. Não deixe. Comece a ensinar para ele de pequenininho. Isso aqui, ó, é símbolo da salvação. É símbolo de um Deus que preferiu que o seu filho morresse para que eu e você, pecador, meu filho, a gente tivesse vida eterna. Ensina agora. Ensina o teu filho a mastigar esse pão, a se alimentar da verdade, se alimentar da palavra de Deus. Quando ele crescer, ele não vai se desviar. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tendo tomado o pão, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é entregue, que é dado por vós. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança em meu sangue. Tomai e bebei todos vós. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Nós estamos anunciando agora. Deixa eu servir o cálice. Deixa eu servir o cálice. Vou pegar o cálice. Vou servir o pão. Ninguém se serve. Na ceia todo mundo é servido. Sabe o que nós estamos anunciando? Que somos um povo esperando. Somos um povo messiânico. Somos um povo que espera Jesus voltar. O Messias, o Jesus Cristo, Ele vai voltar. Você pode comer o pão. Antes de trocar o cálice, quem estiver do teu lado, se você quiser fazer, diz assim para ele, diz assim para essa pessoa: vamos buscar Deus. Diga: vamos buscar Deus, vamos parar de reclamar, vamos parar de ser chato. Diz assim para ele: vamos parar de encontrar defeito na gente, vamos parar de encontrar defeito nos outros, vamos embora, bora, vamos buscar, vamos jejuar e vamos orar. Pergunta para ele: vamos jejuar e vamos orar? Pergunta para ele. Tem recompensa no jejum. Agora sim, pode trocar o cálice. Fica comigo, Ricardinho. E agora pode beber do cálice. Você que está em casa, teu lugar é aqui. Você que é de Curitiba e região, teu lugar é aqui. É nesse ajuntamento santo. Se você hoje entregou a tua vida a Jesus, se reconciliou com Jesus, você deve ser batizado. Isso é uma ordenança. No fundo, está lá o pastor Paulo, o Herbert e a turma da integração. Dá o seu nome. Se você quer fazer parte como membro da igreja, você está desviado, afastado, o seu lugar é aqui. Se você veio nos visitar e é pastoreado por outro pastor, leve um abraço de bom retiro. Pastor Ciro,
Um beijo no teu coração. Volta em paz para o Rio de Janeiro. Anderson, teu lugar é aqui. Amém? Senhor Deus, o Senhor deu mais uma oportunidade para a tua igreja te adorar hoje. Agora nós saímos desse local de ajuntamento, desse templo, para viver uma vida que nós experimentamos aqui dentro. Não nos deixa ser diferentes lá fora. Faz com que o nosso coração, o nosso jejum, seja um jejum do pecado. Ensina a gente a desatar as cordas do jugo, a soltar da prisão, a olhar para o nu com misericórdia e cobrir as vergonhas dele. Faz a gente compartilhar aquilo que a gente tem com o faminto. Faz a gente amar primeiro os que estão dentro de casa, primeiro aqueles que vivem com a gente. Mas não nos deixe, não impeça a tua igreja de sonhar os sonhos do Senhor. Todos sairão daqui hoje e vão preparar as suas listas do impossível. Esse povo vai te buscar, Senhor Deus, vai te orar, vai orar o Senhor. A tua palavra diz: então me invocareis, passarão a orar a mim e eu os ouvirei. Serei achado de vós, diz o Senhor. Queremos te achar, Senhor. Fica conosco, abençoa a tua igreja e leva esse povo em paz em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre sua vida agora e sempre. Amém. Deus abençoe a todos.